Meus amigos e meus irmãos, boa tarde e boa noite. Nós temos no território nacional a pregação de dois evangelhos: o evangelho da verdade e o evangelho da mentira, o evangelho tendencioso. O evangelho da verdade contém a contextualidade das Escrituras Sagradas sem nenhuma restrição e fala de uma obra redentora, da obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é bom que nós enfatizemos nosso Senhor soberano, autor e consumador de nossa salvação, autor e consumador de nossa vida eterna, autor e consumador da nossa justificação e da nossa reconciliação com Deus. Mas tem o evangelho da mentira, e o evangelho da mentira faz muito sucesso, porque muitas pessoas, não conhecendo a verdade, querem uma verdade. E muitas pessoas, não são milhares, não, são alguns milhões de pessoas nesse país que estão cativas do evangelho mentiroso. O evangelho que não prega a obra redentora de Jesus, prega virtuosismo de homens. Ela não fala de uma cruz de redenção. Ela fala de méritos e obras humanas. Ela se apraz em falar de um Jesus que prega o amor, a caridade e a benevolência, mas se apraz também, confortavelmente, em não pregar o Jesus que salva, o Jesus que regenera, o Jesus que justifica e o Jesus que nos reconcilia com Deus e nos concede as regiões celestiais. Então nós temos o evangelho da mentira, que apesar de ser um evangelho mentiroso frente às Escrituras Sagradas, porque não é nenhum homem que está dizendo, são as Escrituras Sagradas, e nós cristãos, nós temos o direito e a obrigação de nós mostrarmos o que é mentira e o que é verdade. Então nós vamos falar 4 coisinhas só, 4 exemplos bastante simples e frequentíssimos aonde se prega o evangelho da mentira, o evangelho que tem como objetivo denegrir a obra redentora de Deus em Jesus Cristo. Tem como objetivo enaltecer o homem acima dos propósitos do próprio Deus. Tem como objetivo, se preciso fosse, derrubar a própria cruz para colocar em seu lugar talvez um homem erudito, bastante sábio, segundo a sabedoria dos homens. Pobre homem, mas é isso que o evangelho da mentira prega. O evangelho da mentira prega muitas coisas. Pelo tempo, eu vou citar apenas 4, bastante comuns e de muito fácil compreensão. Em primeiro lugar, o evangelho da mentira nega a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo não está em discussão a sua divindade. Nós estamos apenas explanando do que seja verdade e do que seja mentira. Porque nas Escrituras, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é uma coisa bastante farta, é uma matéria bastante farta. Mas nós vamos citar aqui apenas 2 exemplos de que como Jesus tem a sua origem divinal. Ele mesmo disse: eu sou de cima, vocês são de baixo. E temos aqui na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 13, em que ele diz, no versículo 12, ele diz que nós devemos viver esse século com toda retidão, com toda honestidade, etc. Porém, no versículo 13, ele diz: aguardando a bem-aventurada esperança,
e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, na sua autoridade apostólica concedida pelo próprio Jesus, ele chama Jesus de nosso Senhor, nosso Salvador e nosso Deus. E na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, ele falando sobre os judeus, ele diz: dos quais judeus pertencem os patriarcas, e dos quais Jesus Cristo é judeu segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Deus bendito eternamente. Amém. O apóstolo Paulo se dirigindo a Jesus, dizendo que ele é judeu segundo a carne, mas o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então, não adianta negar a divindade de Cristo, porque as Escrituras Sagradas são fartas em provar que Jesus é a segunda pessoa da Triunidade Santa. Em segundo lugar, o Evangelho da mentira se apraz em negar a redenção. Para nós sermos salvos, todos nós cristãos somos remidos. Os nossos pecados foram pagos por um remidor. E esse remidor, o único remidor, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ele é o nosso Redentor. Nele nós temos a redenção. Então, negar a redenção é um dos principais ofícios do Evangelho da mentira, enquanto que no Evangelho da verdade nós temos a redenção. Como nós vamos ver aqui no exemplo, vamos citar apenas um do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículos 24 e 25, quando ele diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, sob a misericórdia tolerante de Deus. Então, negar a redenção, que está também farta nas Escrituras Sagradas, é uma das características do Evangelho da mentira. O Evangelho que muita gente procura, muita gente propaga, seduz a muita gente, mas nem o Espírito Santo de Deus está presente, nem o próprio Jesus concorda com o que eles estão pregando. E falam a vida toda em Jesus, inserindo Jesus dentro de um evangelho mentiroso. O terceiro exemplo, negar a ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus é o ponto central de toda a fé cristã. Na morte, ele trouxe sobre si os nossos pecados. Morte voluntária, morte vicária, morte substitutiva, exaustivamente mostrada nas Escrituras Sagradas. Agora, quando Jesus se fez ressurreto, quando o Espírito Santo o tirou do sepulcro, é porque nossos pecados foram definitivamente anulados. Se na sua morte ele levou os nossos pecados, na sua ressurreição os nossos pecados foram anulados. A morte e a ressurreição de Jesus demonstram a vitória sobre a lei, a vitória sobre a carne, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a mentira e a vitória sobre Satanás e sobre todas essas heresias.
Então, a ressurreição é uma realidade. Vamos ver nas palavras do próprio Jesus se existe ou não ressurreição. Vamos agora ver o que o Evangelho da Verdade diz contra o Evangelho que prega a mentira. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crer no meu sangue remidor, na minha obra redentora, mesmo que esteja morto, viverá. É a ressurreição, que o próprio Jesus diz que, no caso, haverá quando, na sua vinda, ele vai fazer ressurreto todos aqueles que um dia tiveram vida orgânica, hoje estão mortos, mas os seus espíritos estão vivos, aguardando um corpo de ressurreição. Para quê? Para usufruir plenamente do gozo das regiões celestiais. Os salvos já estão desfrutando as regiões celestiais, mas o desfrute máximo, a total intensidade desse gozo celestial será quando Jesus vier e os salvos receberão um corpo de ressurreição. Porque ninguém vai desfrutar plenamente das regiões celestiais em espírito, em corpo de ressurreição, ou corpo espiritual. E isso é promessa de Jesus e dos apóstolos. E ele também afirma no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 32. Ele estava falando com os seus discípulos, ele disse: hoje vocês serão escandalizados. Jesus estava falando da sua morte, do seu martírio, daquele dia horrível em que Jesus seria preso e morto. Mas ele depois afirma no versículo 32: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas depois de eu, Jesus, ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E há pessoas que pregam que não existe ressurreição, tentando chamar de mentiroso o próprio Filho de Deus, o próprio autor e consumador da salvação eterna. Então, existe ressurreição, sim, embora o evangelho da mentira queira pregar o contrário. O quarto exemplo que nós temos aqui é a salvação pelas obras. Não existe nas Escrituras Sagradas nenhum versículo ou texto que fale de salvação pelas obras. Todos os versículos que falam em obras estão falando nas obras que serão galardoadoras dos homens e mulheres salvos, dos cristãos, que serão galardoados segundo as suas obras no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para julgamento, é um tribunal para avaliação das obras dos homens e mulheres salvos, daqueles que, no caso, olham para a cruz de redenção e veem ali a sua salvação, veem ali uma entrega perfeita de amor e poder de Deus manifesto em nosso Redentor Jesus Cristo. Então, salvação pelas obras não existe. Toda vez que você ler obras, insira esse versículo dentro do texto e verá que as obras aí entram como prêmio, como galardão para os que são salvos. E não existe salvação pelas obras, porque isso as pessoas podem procurar, podem adulterar os textos, porque nós temos na contextualidade bíblica a defesa contra essa pressuposta salvação pelas obras,
que é coisa de homens enganosos. Salvação pelas obras não existe. Só existe no evangelho da mentira. Vamos ver aqui o que diz Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, um texto já bastante conhecido. Porque pela graça sois salvos. É pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que nenhum homem se glorie, para que nenhum homem fique envaidecido com os seus méritos e com as suas obras. Paulo está dizendo aqui, pela graça de Deus sois salvos mediante a fé. Mediante a fé na obra redentora. Mediante a fé no Jesus soberano e Senhor. No Jesus crucificado, morto e ressurreto em nosso favor. É dessa fé que Paulo está falando. Nós somos salvos, então, graciosamente, por dom de Deus. Por nós olharmos e entendermos a obra redentora de Jesus. Não é por obras, para que nenhum homem se glorie, ou seja, para que nenhum homem fique envaidecido das suas obras. Quando o homem é salvo, quando ele é cristão, quando ele olhou e aceitou a obra redentora de Jesus, aí então as obras podem entrar como prêmio, como galardão no tribunal de Cristo, que é um tribunal para galardoar, não é para julgamento, não é para juízo. Então, obras não salvam. Obras para o homem e para a mulher cristão são galardoadoras quando elas são aprovadas por Jesus. Porque existem obras, existem beneficências. Jesus é que vai dizer, com os critérios dele, o que foi obra e o que foi beneficência. Tem muita gente fazendo beneficência, muito bem, ótimo, mas não está fazendo obras segundo a vontade de Cristo. O segundo exemplo está na carta ao pastor Tito, no capítulo 3, versículos 5 e 6, em que o apóstolo diz, não pelas obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Ele nos salvou pelo lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo, nosso Salvador. Não são os homens que são salvadores de si próprios, porque a autorredenção não existe, é uma grande blasfêmia. Então nós vimos aqui 4 exemplos que você encontra frequentemente no evangelho da mentira. Um evangelho que é pregado extensivamente, elegantemente, com toda a liberdade de expressão. E muitas pessoas gostam. Uma mentirinha, né? Uma mentirinha para cá, uma mentirinha para lá, podendo negar a cruz, podendo negar a ressurreição. Muita gente gosta disso, para fazer com que o homem cresça e Jesus Cristo diminua. Mas é isso que acontece. Os 4 exemplos que eu dei do evangelho da mentira é a negação da divindade de Cristo, a negação da redenção, a negação da ressurreição e a pressuposta salvação pelas obras e méritos humanos, coisa que não existe. Que Deus abençoe você. Vai ficar mais fácil ainda você agora identificar qual é o evangelho verdadeiro da salvação pela graça mediante a fé e qual é o evangelho mentiroso que procura enaltecer o homem e espíritos enganosos em detrimento da honra que só é devida ao Filho de Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.